Hoje nós vamos continuar o estudo na primeira carta de Pedro. Hoje vamos estudar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o 25. Na primeira parte do capítulo, Pedro fala bastante sobre a obra de Deus em nosso favor, fala sobre o que Cristo fez por nós. Aqui ele vai falar sobre isso também, sobre o que Cristo conquistou para nós e como conquistou, mas especialmente ele vai falar sobre a santificação, sobre a vida do cristão após então a salvação. Eu vou iniciar lendo os versículos 13 até o 16 do capítulo 1, que diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. No versículo 13, então, Pedro inicia dizendo por isso, ou seja, ele vai fazer uma ligação com tudo que ele já disse antes, nos versículos 1 até o 12. Ele falou muito sobre salvação, como já vimos. Então ele diz: por causa disso, tudo que eu falei a vocês, esperem na graça, preparem entendimento, sejam sóbrios e esperem na graça. E a graça de Deus, ela vem a nós através da palavra e sacramentos. Nós somos batizados, nós, depois de sermos instruídos adequadamente, recebemos a Santa Ceia, e a palavra de Deus, ela sempre vem a nós, desde crianças, e nós passamos a vida toda estudando e meditando na palavra de Deus. Assim, a graça de Deus vem a nós. Esses são os meios da graça. E também esperar na graça é confiar no que Cristo fez por nós. Não confiar nas nossas obras. Depois a gente vai ver isso no versículo seguinte, como Pedro faz essa ligação. Mas é confiar na obra do Senhor Jesus em nosso favor. E ele ainda acrescenta, conclui dizendo, essa graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ela continua vindo, a graça de Deus ela continua na nossa vida e ainda fala da revelação de Jesus Cristo. Ele falou isso no versículo 7, ele vai falar isso no capítulo 4. Paulo fala muito sobre isso. Pedro está dizendo aqui sobre a vinda de Cristo no fim dos tempos. A segunda vinda do nosso Senhor, a vinda que vai encerrar o mundo como nós conhecemos. É disso que ele está falando quando ele fala na revelação de Jesus Cristo, tanto aqui como no versículo 7 e também lá no capítulo 4. No versículo 14, ele continua e ele diz assim: como filhos obedientes. Nós poderíamos também ter a leitura da seguinte forma: como filhos da obediência. No versículo 2 do capítulo 1, ele fala sobre isso, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, filhos da obediência, porque nós somos filhos de Deus por causa da obra de Cristo em nosso favor. Então, por causa do que Cristo fez por nós, sua obra redentora na cruz, agora nós podemos nos chamar e nós realmente somos filhos de Deus, porque Deus fez isso em nosso favor. E aí ele continua e ele diz: então agora, já que vocês são filhos de Deus, vocês não devem viver como vocês viviam anteriormente, com as paixões, e ainda conclui, versículo 14, dizendo: quando vocês ainda estavam na ignorância. Aqui é importante nós lembrarmos para quem Pedro escreve. Já vimos isso no primeiro estudo, mas Pedro escreve tanto para gentios como judeus. Então, sendo que ele escreve para esses dois grupos, eles entenderiam de forma diferente o que Pedro está dizendo. Por exemplo, os judeus, eles acreditavam que precisavam cumprir inúmeras regras e leis para que pudessem alcançar a salvação por aquilo que eles faziam. Então, quando Pedro diz para eles: não vivam conforme vocês viviam anteriormente, conforme o que os pais deixaram para vocês, mas vivam diferente, é o mesmo que Pedro dizer: parem de confiar nessas obras e confiem no que Deus fez por vocês. Confiem na obra redentora do nosso Senhor, Jesus. E quando ele fala isso também para gentios, gentios eles não agiam como judeus, só que os gentios eles tinham a ideia de que eles precisavam adorar inúmeros deuses, né? Então, a gente pode ver nas culturas, várias culturas que existiam na época, mitologias, deuses de todos os tipos. Nós vemos isso hoje em dia ainda, né? Hoje em dia as pessoas confundem a adoração de Deus com a adoração pagã daquela época.
Versículo 15, ele diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo. Então, Deus é santo. Deus quer santidade. Deus quer que seus filhos sejam santos. E por isso nós precisamos buscar a santidade em tudo. E aqui então nós vemos uma palavra que ela palavra bastante simples, né? É em tudo, né? Duas palavras, mas o que Pedro está querendo dizer aqui é a totalidade da vida, todas as coisas. O cristão ele é cristão sempre. O cristão ele não é cristão apenas no final de semana, quando está no culto ou em algum momento. O cristão ele continua sendo cristão quando ele está trabalhando, quando ele está em qualquer lugar, quando ele está com a família, quando ele está onde quer que ele esteja. E por isso, em tudo que o cristão fizer, ele precisa buscar fazer da melhor forma que ele puder, buscar ser santo, buscar agir de forma adequada. E é importante nós lembrarmos que nisso tudo nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Lá no início, no versículo 2, ele fala em santificação do Espírito. Né? Então, quem nos santifica, quem nos faz produzir as boas obras que agrada a Deus é o próprio Espírito Santo. E no versículo 16 ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Aqui ele cita Levítico, no texto de Levíticos, quando Deus ele chama o seu povo, ele chama o povo de Israel para ser seu, e então ele diz: bom, eu sou santo, sejam santos vocês também. Aqui nós vemos que Deus nos chama para sermos seus filhos, então ele diz: bom, já que vocês agora são meus filhos, vivam a santidade, sejam santos. Mas é importante repetir, nisso nós não estamos sozinhos. A santificação é algo que acontece após sermos salvos e é uma ação do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus nos guia para a santificação. Nós vamos continuar aqui agora a leitura, versículo 17. Ele diz assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Versículo 17, então Pedro ele fala a respeito de nós invocarmos a Deus. Ele diz: vocês que invocam o Pai, então invocar a Deus, chamar Deus, o nosso Pai, pedir o seu auxílio ou louvar a Deus é a nossa resposta por sermos chamados por Deus para sermos filhos dele. E aí ele diz: aquele que julga segundo as obras de cada um. E nós aprendemos desde criança que nós somos salvos pela fé, não pelas obras, não pelo aquilo que nós fazemos. Como então Pedro disse que Deus julga segundo as obras de cada um? Bem, nós falamos bastante também sobre isso. As obras é uma consequência da fé que nós temos. Então Deus, ao olhar para as nossas obras, obviamente ele verá a nossa fé. Até porque, conforme Paulo diz em Romanos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai fazer nada, de forma alguma, que possa ser honroso a Deus. Por isso que um ateu ele pode fazer a melhor coisa do mundo, mas ele não é uma boa obra, né? Porque a boa obra precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito claro na Escritura Sagrada. Então, por causa da fé, a fé agindo em nós, nós faremos aquilo que louva e agrada a Deus. Lutero, por exemplo, ele falava que você não precisa dizer para um cristão produzir boas obras, assim como para uma macieira você não precisa dizer para produzir maçãs, porque é isso que ela faz. Então, assim é o cristão. O cristão, ele naturalmente, ele age assim, porque ele é cristão. Se nós olharmos, por exemplo, para o texto lá de Mateus 28, quando o texto do grande julgamento, Jesus ele fala: vocês fizeram isso, aquilo, e por isso vocês são benditos, e para os que não fizeram, esses são malditos. Aquelas pessoas para as quais Jesus fala que fizeram o que é agradável a ele, elas dizem: tá, mas quando foi que nós fizemos isso? Então o cristão ele age naturalmente, ele não procura fazer as coisas para ganhar favores de Deus ou para que Deus goste mais dele. Ele faz assim porque é o normal dele, é agir de tal forma que honra a Deus.
E repito, isso é por causa que o Espírito Santo age no cristão, movendo ele a fazer o que é bom e agradável a Deus. Porque naturalmente o ser humano só vai fazer aquilo que honra ele, né? Ou tentar, pelo menos. Ele é extremamente orgulhoso, vai tentar fazer tudo por orgulho. Pedro acrescenta mais uma palavra e diz: vivam em temor. Nós temos que fazer uma separaçãozinha aqui desse temor, não é um temor de pavor, de querer fugir de Deus, o mesmo temor que teve Adão quando ele se escondeu de Deus lá no Jardim do Éden. Mas é um temor de reverência. Lutero fala isso, devemos temer e amar a Deus. Lutero, quando ele explica o que é o temor, ele tem até um comentário que ele faz no seu livro sobre os profetas menores, ele escreve dizendo que o temor a Deus é reverência e um culto espiritual a Ele. Isso é o temor que Lutero fala a respeito de Deus. E nos Confessores, no segundo artigo da Confissão de Augsburgo, eles explicam um pouco sobre o temor verdadeiro a Deus. E ele diz assim, vou ler só um trechinho aqui no segundo artigo do Pecado Original, ele diz: todos os homens naturalmente nascidos são concebidos e nascem em pecado, isto é, que desde o ventre materno todos estão plenos de concupiscência e inclinação más, e por natureza não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus. Então, nós vemos aí os confessores falando a respeito disso, que ninguém pode temer Deus naturalmente. É preciso haver um novo nascimento. E esse novo nascimento é dado pelo batismo. O batismo nos faz ser filhos de Deus. Então, você só pode temer a Deus como Deus espera e como Pedro fala aqui, quando você é filho de Deus. Então, observem que Pedro ele tem uma sequência muito lógica. Ele fala do que Deus faz por nós e após isso ele começa a falar da nossa ação aqui no mundo porque somos filhos dele. Então ele faz todo, o texto é todo ligado aqui, né? Antes, versículo 13, ele diz por isso, ele liga com o de cima. Aqui ele começa o versículo 17 dizendo com o e, que é uma forma de ligar com o que ele disse nos versículos anteriores. Então é tudo ligado. Por causa do que Deus fez, nós agimos assim. No versículo 17 ele ainda fala da peregrinação de vocês, é a peregrinação que nós podemos entender como sendo a vida do cristão, né? A vida nossa aqui no mundo, nós não somos aqui, tem um hino que a gente canta, né? Nós somos mordomos, né, de Deus, nossa pátria celeste é onde nós deveremos viver. Então, aqui enquanto estamos no mundo, nós vivemos, passamos por aqui, mas o que nos espera é, de fato, viver com Deus na eternidade. E isso é o que realmente importa. Pedro fala para nós que durante esse tempo que passamos aqui, essa peregrinação, quando estamos longe da nossa pátria, nós vivermos desta forma. E no versículo 18, ele começa a citar o porquê disso, né? Então ele diz, olha, sabendo que vocês não foram salvos mediante qualquer coisa, vocês foram salvos através do sangue de Cristo, né? Ele conclui no versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, a salvação do cristão ela não ocorre de uma forma muito simples, ela ocorre através da morte de Cristo. Então nós falamos e repetimos, e inclusive já foi dito isso nesse estudo, que nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação é gratuita, é um presente, mas é gratuita para nós, porque para Deus ela teve um preço muito caro. Cristo precisou morrer, Cristo precisou se sacrificar. Então aqui ele fala, olha, vocês não foram salvos por qualquer coisa, vocês foram salvos pelo santo e precioso sangue de Cristo. Em Hebreus, nós vemos aqui Pedro, o autor aos Hebreus, falando a respeito disso, no capítulo 9, versículo 13. Ele diz assim, portanto, se o sangue de bodes e de touros e de a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui o autor aos Hebreus ele fala, se o sangue de bodes, de animais, aspergiam e purificavam exteriormente questões da carne, muito mais o sangue de Cristo. E é o que Pedro diz aqui. Pedro, olha, ele fala, olha, não foi por qualquer coisa que vocês foram salvos, foi o sangue de Cristo,
sangue do Cordeiro. Jesus precisou morrer por vocês, pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, né? A oferta a Deus, ela sempre precisou ser feita com animais perfeitos. Então, olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver, eles levavam animais sempre perfeitos como sacrifício. Assim também tem que ser a nossa oferta a Deus, ela tem que ser a melhor parte, tem que ser a primeira parte, né? Nossa oferta não pode ser qualquer coisa. E Deus ofereceu o seu Filho, que é perfeito, para a nossa salvação. Cristo precisou morrer por nós. No versículo 20, ele diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo porque Jesus sempre existiu. E Deus também sempre soube que o ser humano cairia em pecado. Deus é onisciente, ele sabe o que aconteceria. E por isso, antes de tudo, ele já preparou a salvação. Isso nós também vimos lá no início, no capítulo 1. Nós já comentamos isso no estudo anterior. Então, é importante nós olharmos para o que Deus faz por nós e entendermos que a salvação que Deus preparou para nós não é um remendo na criação. Deus não tentou ajeitar as coisas. Então, a salvação preparada por Deus não é um remendo na criação, mas é a demonstração do amor de Deus. Deus sempre soube o que aconteceria e ele fez tudo isso por amor. Então, no versículo 21, Pedro diz, por meio dele vocês creem em Deus. Então, o apóstolo mostra para nós que a fé em Deus não é a obra nossa, não é fruto dos nossos esforços, mas o relacionamento que nós temos agora com Deus só é possível e só acontece por causa do que Cristo fez, né? É por meio de Cristo que nós cremos, é por causa de Cristo, por causa daquele o qual Deus ressuscitou, que nós temos esse novo relacionamento com Deus. Nós vamos continuar agora, versículo 22 até o 25, que diz assim: Tendo purificado a alma pela obediência da verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então agora no versículo 22, Pedro continua, ele diz, olha, já que vocês purificaram a alma de vocês pela obediência à verdade, e verdade à palavra de Deus, então está dizendo, já que vocês creem e confiam na palavra de Deus, vocês creem no que Deus fez por vocês, agora então vivam o amor fraternal, né? Não fingido. Amem intensamente uns aos outros. Não façam isso para conquistar a salvação. A salvação é um presente que Deus deu a vocês. Não façam isso para ganhar favores de Deus. Deus vos ama, vocês são filhos de Deus. Lembre-se disso, guardem isso no coração. E por causa do amor de Deus, por causa do que Deus fez por nós, então nós amamos. E ainda acrescenta, porque vocês não foram regenerados, não de semente corruptível, e assim ele segue, ele volta lá no versículo 18, né? Ele começa a repetir tudo que ele já disse no versículo 18, que não foi de qualquer coisa que o ser humano foi redimido. Ele não foi por qualquer coisa, foi pelo sangue de Jesus Cristo. No versículo 24, ele faz uma citação de Isaías 40, versículos 6 e até o 8, e diz, toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor do campo, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Assim é a glória do ser humano. Assim é a vida do ser humano. Ela acaba. O ser humano não permanece para sempre. Não permanece para sempre porque o ser humano é frágil. A vida nossa é frágil. Nós somos fracos. Mas a palavra de Deus, essa permanece. A palavra de Deus permanece por todo sempre. É por isso que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ela não muda, ela permanece, é eterna e ela é poderosa. Na palavra de Deus, nós precisamos confiar. Pedro, ele inicia essa sessão falando sobre a graça de Deus, palavra no meio da graça, e termina falando a respeito da palavra de Deus. Então, como uma conclusão para toda essa sessão, até na minha Bíblia o título dessa sessão está como A Santidade na Vida, e Pedro ele fala bastante sobre isso.
Pedro tem umas coisas que se repetem nele. Ele costuma falar muito sobre a salvação que Deus fez por nós e depois ele fala a respeito da vida do cristão. E nós deveríamos agir assim, nós deveríamos falar assim sempre, porque é importante nós lembrarmos do que Deus fez por nós, da obra de Cristo em nosso favor, mas nós nunca podemos esquecer que isso tem uma continuação aqui nesse mundo. A gente não é salvo para viver de qualquer forma. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz que nós não fomos chamados para a impureza, mas fomos chamados para a santificação. No capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Então, a vida do cristão aqui nesse mundo não pode ser de qualquer forma. É preciso viver em temor, como ele diz ali, em respeito a Deus, em cultuando a Deus, viver em amor, como ele diz aqui no final do texto, sempre buscando honrar e agradar a Deus, guiados pelo Espírito Santo. E ainda Pedro ele conclui, né, dizendo que aqui no mundo tudo passa, né? A vida do ser humano é fraca, é frágil, a glória do ser humano é frágil, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. É nela que nós precisamos confiar. Deus abençoe cada um. Amém.